Mais Geek começando. Como é de praxe, a gente tá aqui pra dar uma palhinha do que a gente vai falar no programa, porque antes vocês vão ver Dragon Ball Super, né, Gé? Dragon Ball Super, prestes. Torneio do Poder, tá chegando? Tá chegando o Torneio do Poder, eu quero saber se todo mundo vai torcer pra equipe 7, Universo 7. E eu queria saber, Jeff, por que é sempre o 7, hein? Eu não sei. Naruto é o time 7 também, não é? É o time 7 também. Eu quero fazer depois o estudo da numerologia pra saber o que acontece com o número 7 cair, aí, o Nana. Se você fizer esse estudo, vai cair em Nana. Nana? Ah, vai. É, realmente. É que é a Hachi, né? Hachi não é o Nana. Mas tá bom, gente. Então vamos lá. O que a gente vai falar no programa hoje? Temos aí animes novos na temporada, que lá pros japoneses são os animes da temporada do inverno. Exato. Aqui a gente tá no calor do verão, mas mesmo assim a gente vai falar, né? Vamos. E aproveitar. Sempre é legal pegar esse comecinho de temporada, porque a gente aproveita pra arrumar nossa famosa pilha da vergonha. Tentar dar aquela ajeitada, porque eu tenho anime devendo ainda. De uns 2 anos, vai. No mínimo. Pelo menos terminar alguma coisa, eu preciso terminar alguma coisa de 2020, pelo menos. E aí tem 2021 e agora a temporada nova, que começou muito bem, com alguns escorregões aí, né? Mas assim. Escorregão. Mas o que eu gosto da temporada nova de animes é que, assim, como tem sempre um episódio de cada coisa nova, a gente não assusta. Então é mais fácil da gente separar o joio do trigo. O que a gente vai levar pra frente e o que não vai? Porque muitas vezes o negócio é bom, mas aí você vê que já tem ali 70 episódios, aí você... Eu vou esperar um pouquinho, eu vou esperar ficar com tempo, a hora que eu tiver um tempo livre, eu vou dar aquela... É a pilha da vergonha, entendeu? É daí que vem essa coisa inteira aí, ó. É uma bola de neve gigantesca. Obviamente que nós temos aí temporada nova de Kimetsu, temporada nova de Attack on Titan, mas a gente vai falar de, no caso, os títulos novos que estão saindo, né? Porque a gente já deu uma palhinha do que aconteceu no Attack on Titan. Kimetsu, a gente já falou bastante do Mugen Train. Então, não sei, o que você acha, Jeff? Vale a pena revisitar em algum momento? Eu acho que daqui a pouco vai valer a pena. Vamos deixar ele alcançar um clímax aí, um momento mais interessante. E a gente volta e fala de Kimetsu, pô. Porque Kimetsu é pauta, né? Kimetsu, Demon Slayer é sempre assunto bom, porque tá todo mundo assistindo. O Attack on Titan também. Quando estiver na metade, a gente pode fazer um... E aí, como é que tá na metade? Realmente, a gente ainda retoma isso daí no programa de hoje, mas antes vocês vão assistir Dragon Ball Super, então não sai daí que a gente já volta. Sejam muito bem-vindos ao Mais Geek. E o programa de hoje vem chegando no ritmo da nova temporada de animes no Japão. Sim, por lá nós estamos na temporada de inverno e com isso já deu bem tempo da gente separar o joio do trigo, né? Porque tem muita coisa legal, mas tem as outras ali que a gente não gostou muito, né, Jé? Sim, lembrando também você aí que depois vai assistir esse programa talvez no YouTube e falar, esqueceu tal outro. Então, não é bem assim. A gente tá de olho em tudo, mas... A gente precisa fazer uma separação. A gente pegou praticamente os animes que saíram agora no começo de janeiro. Então a gente vai falar deles aqui. Se aparecer uma coisa nova que vale a pena entrar, a gente vai falar depois também. Não é, Hitterman? Isso é, a gente só fala do que a gente quer. Basicamente é isso. Tem isso também. Né? E sabe o que mais? As pessoas podem encontrar muitos textos legais, muitas novidades de anime, principalmente desses animes de novidades, e de alguns que a gente não falou aí, que só o Kitsune gostou, em geekhere.com.br. Ele gostou de alguma coisa? De graça? Gostou. É de graça, foi assim? Claro que ele gostou. A gente Gostou. compartilha algumas opiniões iguais ali. Tem umas 2 coisas que ele gostou. Mas entra lá e você lê o que você gosta também. Mas assim, né? Gostar de 2 coisas nessa temporada que teve não é difícil. Só 2 coisas, você Só diz, 2 né? coisas, eu né? concordo que foi uma temporada que eu não esperava que aconteceu e aconteceu, que é o retorno de umas paradas meio eti, assim, umas coisas meio desnecessárias. Mas eu tô assim, desde aquele programa de secar incomodada. Incomodada com esse eti gratuito, assim. Eu também. Você não tem vergonha na tua cara? Mas vamos lá, vamos começar falando de coisa legal, que esse anime, eu One tenho que Piece? dizer, da nova temporada. Tá continuando de ainda, mas animes. não vai ter nada de ficar continuando aqui. Assim, eu não lembrando, consigo gente, resistir. nós sabemos que saiu temporada nova de Kimetsu no Yaiba, de Shingeki no Kyojin, mas a gente tá falando do que é novo. Novo mesmo. que é Títulos bom. inéditos. Que é bom. Tokyo 24th Ward. Eu confesso que, assim, a primeira vez que eu assisti, eu tava fazendo aquela bateria, aquela maratona de vários animes novos, e esse daí acabou ficando por último. E o fato dele ter 48 minutos, ele é um episódio duplo. Sim.
tirou um pouco da minha atenção. Desdenho. É drama? Não desdenhei, porque Desenho. assim, eu tava ali fazendo janta, olhando pra TV. Fazendo janta, olhando pra TV. Teve um negócio que aconteceu ali no meio. Teve um negócio que aconteceu ali no meio e aí eu me fisgou a atenção, aí eu assisti novamente e foi o que eu mais gostei até agora. Vai falar pra mim que você não olhou assim, aí você olhou... Aí continua fazendo lá o Gohan. Não, no começo eu não aguentava mais, porque é muito personagem que foi introduzido na minha cabeça no mesmo dia, e esse, quando eu dei uma olhada no tempo, e aí depois eu comecei a ver... Mas é o seguinte, nós temos aí uma ilha artificial separada do Japão, em que só os criminosos, o pessoal ruim que fica ali. Sim. Mas depois está acontecendo um tipo de reintegração dessa ilha no Japão, e acontece um acidente no meio desse processo que acaba incendiando um colégio, acabam morrendo crianças e uma personagem que era muito querida para o grupo principal do anime, né? Que é o grupo RGB. Então, isso marca muito a vida deles, eles acabam passando um ano sem se ver e quando eles se reencontram para comemorar, tem aquela missa de um ano do acidente que aconteceu, eles recebem um telefonema da amiga que morreu no acidente. E ela apresenta aquele caso do bonde, a decisão lá, que é no anime. Você tem uma outra amiga que tá presa ali no trilho do trem. Ela falou assim, olha, vai acontecer um acidente, a menina vai ficar presa e vai ter um trem vindo. Vocês podem descarrilhar o trem pra salvar a amiga e matar todo mundo que tá no trem, ou vocês podem salvar o trem e aí a sua amiga vai morrer. Aí, em tenso, teoria... né? Jogos mortais, mano? É meio isso. Então, mas Exato. não é a Vamos jogar amiga que tá jogo. fazendo isso. A amiga, no caso, dá um alerta. Que até o protagonista entende, assim... obviamente, os três são bem protagonistas, mas tem um, que é o Aoi. O Aoi o Ele Red. toma bem a liderança. é o Blue. O Aoi é o de cabelinho azul, pô. E ele fala, não, essa é a oportunidade de eu ser um herói, porque ele carrega aquele peso que ele não conseguiu salvar essa amiga dele na época do incêndio no colégio. E aí, então, assim... Eles têm um lore todo de que eles queriam ser super-heróis, né? Tipo, de ajudar pessoas. E eles têm essa oportunidade, no momento que eles recebem essa ligação, parece que desperta alguma coisa dentro deles, que eles ficam com os olhos diferentes, e eles falam, nossa, eu tô me sentindo muito mais leve e mais ágil. E a partir desse momento, cada um, à sua maneira, tenta fazer as coisas, de repente eles descobrem que os três viram a mesma coisa, falam, vamos tentar trabalhar junto. E aí eles começam a fazer, e é um anime com uma carga dramática um pouco grande no começo, acho que por apresentar a trama, por localizar o espectador no mundo deles, fica essa coisa mais pesada, mas a partir do momento que eles recebem essa ligação, o anime muda, assim, completamente. Ele muda e, assim, me pegou muito essa coisa de investigar da onde que veio essa ligação, por que essa garota que já morreu, que tá falando com eles, de onde vem esses poderes mágicos. Então, eu gostei muito. Gente, estejam preparados que são 48 minutos, não se assustem, mas é muito legal. E reassistir o começo dele, depois de ter assistido o capítulo inteiro, o episódio inteiro, explica uma outra coisinha e te coloca na cabeça umas coisas que... não sabia disso. É legal. Eu É acho que nem vale a Matrix. pena. Você assiste Então ele primeiro Matrix tem- e depois assiste de ele novo, tem- você já sabe. Exatamente. Aí, Então ó. ele tem mais de uma hora, né? Porque você tem que assistir os 48 e reassistir de novo Olha, mais só se uns quiser, 12 se e quiser. tal. Se quiser, eu no caso assisti 2 vezes porque eu assisti a primeira sem prestar atenção. Prestei atenção no final, eu queria saber de verdade o que tinha acontecido. importante. Você para com Oi, isso. Você para com isso. Olha, o próximo é da pilha que eu Aí, ó. não vou nem chegar perto de novo depois. É da autora Shinobu Otaka, porque ela é uma otaka mesmo, né? Oriente. É Oriente, O pessoal lembra desse nome? A autora, ela também fez Mag no Labirinto da Magia, né? A mesma autora de Mag. Simba. E os personagens parecem, inclusive o amiguinho do personagem principal do Musashi, o Kojiro, ele é loirinho, cabelinho... Parece ali Grande babau. Alibaba. Apesar do personagem principal não ter nada a ver com todo mundo falou mal. Aladdin. O anime apresentar aí referências aos generais do período Sengoku. E aí você tem lá os generais históricos que fizeram toda a guerra civil envolvendo o Shogunato ali, eles estão representados em alguns personagens. O nome Musashi e Kojiro não é à toa, se você reparou, é uma referência aos personagens da história, né? Não, mas eu tô falando, você só tem os nomes ali, para pelos nomes, porque contraparte histórica não tem nada a ver, né? Então, gente. na história do anime, o Musashi. no período Sengoku, o Japão foi invadido por criaturas sobrenaturais, esses Onis aí, os Kishin. E a história do Oriente é uma coisa meio peculiar, porque ela vai trabalhar o Japão feudal, do momento que uma invasão de monstros, Kishins, dominaram a raça humana, acabaram com tudo e criaram
um futuro muito particular, que é o futuro que o Kishin, na verdade, é um deus e que os humanos servem a eles, e aí eles têm toda uma religião baseada nisso, e 2 personagens, como o Sashi e Kojiro, vão lutar pra revelar essa verdade que todo mundo crê como uma mentira, né? De que os Bushi, os samurais do passado, eram vilões dessa história, e na verdade eles não são. Quem são os vilões são os Kishin. Ai. Bom, o próximo acho que agrada o Clay, né? Eu gosto desse, eu gostei dele. Você gostou? Gostei. Eu também não achei de tudo ruim, Achei ok. mas eu não sei se eu vou continuar acompanhando, que é o In the Land of Lidale. Ele é um isekai. Padrãozão, a menina tá ali, de alguma maneira ela morre porque ela tá, tipo, em coma, só que aí tem uma queda de energia no hospital e de repente ela é transportada pra dentro do jogo que ela joga. E é aquela coisa, né? Vamos subir de level, olha aqui a interface de jogo. Só que a maneira que eles tratam isso é despretensiosa, ela não tem que salvar o mundo nem nada. Na verdade, ela é uma lenda, se passam 200 anos ali desde a última vez que ela jogou. Né? É tipo, virou uma lenda dentro do jogo. Virou uma lenda que ela se envergonha, inclusive, do nome, que é a bruxa do Anel de Prata. E ela lidando nesse dia a dia, né? Ela é super poderosa, mas ela fica ali. Ela tenta se esconder, ficar low profile. Eu até comentei que parece uma personagem. Parece uma personagem da parte 3 do Sword Art Online, que também tem esse lance de estar em coma e só conseguir interagir com as pessoas através do jogo. Do dia, claro. Exatamente. O próximo foi dos que eu gostei, que é o Sabiku Hibisco. É legal. Todo mundo, né? Quer dizer, não sei. Não, eu gostei. Nossa, Ander, vai? Que mentiroso! Não, eu gostei sim. Fala a verdade, você falou que não sabe ainda. Você ainda tá formando sua opinião. Só que assim, eu achei que a maneira como eles começam esse anime, eles jogam muita coisa, assim. A construção é estranha, né? É meio estranho, eles vão jogando um monte de coisa pra você, assim, e tipo, o protagonista fica 17 minutos na frente de uma... Esse anime acontece em 3 momentos. É que você encara pelo primeiro episódio como se o Dr. Panda fosse o protagonista. E aí fica muito em segundo plano o real protagonista do negócio. O Akabushi. São 3 momentos da história. É ele no passado, tentando passar a muralha, a gente conhecendo aquele mundo pós-apocalíptico, né? Que tudo acabou por causa dos cogumelos. Você Faz um Mad Max com cogumelos. Você não entende nada porque os cogumelos são artigos de raridade extrema e... Eles são responsáveis por uma infecção de pele que mata as pessoas. Infecção que é de ferrugem, né, que eles chamam. a ferrugem. E aí você tem o guardião do cogumelo, o cara que arremessa a flecha e faz Explode os cogumelão gigante. Aquela válvula de escape, que é um cara com muito poder, que vai ter que ser usado muito com parcimônia. E aí o doutor, né, pode ganhar um destaque maior, não sei. Entendi. Na dúvida. Mas agora a lista continua, né, gente? Você não gostou mesmo? Se eu pudesse apostar uma ficha em alguém, eu apostaria nele pra desencadear aí algum movimento relacionado ao tema, né, que é cosplay. Então talvez funcione, né, Ritter? Eu não sou um grande cosplayer, um romântico, mas não um cosplayer. Acho que a Thaís gostou mais. Você é um cosplayer, sim. Peraí. Você falou que você é o quê? Um romântico? Um romântico, eu sou um homem romântico. É mesmo? Loverman? Extremamente loverman. Caramba! Agora Baby, sim. come back. Eu tenho que dizer pro pessoal de casa que não era esse discurso que ele tava fazendo uns dias aí, mas tudo bem. Não, eu falei que eu ia virar padre, essa é outra história, mas um padre romântico. Muito bem, My Dress Up Darling. Então nós temos aí a vida de um entusiasta por bonecas, carrega uma tradição já da família, o avô, ele produz aquelas bonecas rindo de porcelana japonesa, tudo bonitinha, e ele se interessa, ele se apaixona por esse universo e ele começa a desenvolver roupas para essas bonecas, porque ele ainda não é muito habilidoso em fazer a pintura facial. Ele não tem amigos, todo clichêzão, tá, gente? Sozinho, não tem amigos, ele conversa com as bonecas. E aí tem um certo dia que a máquina de costura dele quebra e ele se vê num dilema. Onde eu vou continuar costurando as roupas das minhas bonecas? E ele vai pra escola que, eu não sei se vocês sabem, mas no Japão eles têm aulas de... Trabalhos manuais. Trabalhos manuais, assim, conhecimentos domésticos, né? Então, cozinhar, costurar, tá tudo incluso ali. E aí ele vai pra sala, porque não tem clube de costura, a sala em teoria tinha que estar vazia pra poder usar a máquina de costura. E no caso, chega depois uma das meninas que ele fica de olho no colégio, que ela fala que ela pensa e que é a mais popular, né? Bonitinha. Linda. Se tem uma coisa que esse anime é lindo. Ele é lindo mesmo. Muito bem desenhado, a paleta de cores também. E aí ela fica empolgada, fala, nossa, essa boneca, mas que lindo, você que faz as roupas. Quando ele fala que ele faz as roupas, ela arranca a roupa na frente dele. Mas pra quê? Pra vestir um cosplay que ela tá tentando costurar de uma personagem que ela idolatra. Pra pedir pra ele, olha, isso aqui tá horrível. E ele começa a julgar, né? Isso aqui tá mal costurado, isso aqui você não devia ter feito isso, que corte é esse, tem nada a ver. E ela começa a chorar e pede, por favor,
faça os meus cosplays, porque eu quero ser esta personagem. Aí, ó. E aí começa a nossa história. Exatamente. Anime Eu sobre gostei. cosmaker. São os dois extremos da mesma moeda. Aquele otaku tímido e aquela otaka super descolada. Os dois se encontram e vão trabalhar juntos. Olha aí. Sucesso! Tem que dar certo isso aí. Tem que ficar popular no meio, cosplay, né? Um dia. Eu gostei muito, este certamente eu vou acompanhar. Agora, o Hater Man eu sei que vai acompanhar o próximo da lista. Que é o Mrs. Kuroitsu from the Monster Development Department. Esse anime, né? Cara, esse anime, se você é fã de Tokusatsu, você tem que simplesmente assistir. Assista. Ele conta a história de uma equipe que mostrando os bastidores do departamento de pesquisa que precisa criar os monstros para vencer os heróis. Então você tem um império chamado Agastya, que é um império lá do mal, e esse império ele enfrenta um herói chamado Henshin Blader, né? Kenshin Blader. Kenshin Blader, né? Kenshin Blader e é uma espécie de Metal Hero, assim, Mano, e tal. E aí é legal, porque eles fazem um monte de homenagem a um monte de heróis locais, né? Eles mostram os heróis locais enfrentando os impérios que são rivais desse império principal, né? E sendo derrotados pelos heróis locais. O primeiro episódio é narrado pelo Hiroshi Watari, que é o Charivan, o Boomerman, o Spilvan, enfim, participou do clipe do Ricardo Cruz como Cruiser também. E aí o anime mostra todo esse departamento de pesquisa lá preparando, só que é legal que eles tratam esse departamento de pesquisa como se ele fosse... O Império é tratado como se ele fosse uma grande empresa. Um escritório né? normal, Um escritóriozão, né? E tal. Então, assim, aí mostra que eles têm prazos pra entregar os planos. Prazos pra entregar os planos dos monstros. Aí eles... Droga, nosso prazo vai estourar. A gente tem que fazer eles fazem um monstro de qualquer jeito pra... Tem que mostrar pra o briefing. apresentar. E aí eles têm que fazer uma apresentação para todo o comitê, que tem um monte de áreas de pesquisa diferente, né? Tem a área do Império de Monstros, combate corpo a corpo, monstros dragônicos, monstros blindados. Lembrando muito o esquema até Metalder, meio assim, que tem as áreas, né, diferentes, com o Neró sentado, só que em vez do Neró sentado tem uma menininha bonitinha, que é a líder do Império. Parece a Tana Devil. Parece ela é parece. fofinha assim e tal. E aí tem todas essas coisas relacionadas a Tokusatsu. E aí eles têm também, como eu já falei, eles têm budget, né? Tem um dinheiro ali pra eles criarem os monstros e tal. E aí eles criam os monstros, apresentam pro Império, o Império aprova, eles criam um monstro e mandam enfrentar o Blader, que é um menino normal que trabalha numa combine lá, né? Preparando os pãozinhos lá dele lá e tal. E aí ele acaba lutando. E as lutas também são narradas pelo Hiroshi Watari. Eu fiquei muito intrigado que os humanos trabalham pro Império Monstro. Mas eles não sabem bem que é o Império Monstro, né? Não sabem. Sabe? A Kuroitsu, ela fala assim, o que você faz? Não, mas ali são os dois cientistas, Aí ela né? fala, o que você faz? É segredo, não posso falar. Não, são cientistas. Mas os outros humanos que trabalham na corporação, eles deixam bem claro que é uma parte secreta. Até quando ela entra no laboratório, vai mudando, né? Muito São cientistas legal, malignos. mano. Sabe o que me lembrou? Tem um anime, acho que de uma ou duas temporadas passadas, que era, em vez de ser o Império Maligno, eram os anjos. É legal que tem uma parte que chega um dos generais ferradões, assim, fala nesse departamento de pesquisa e fala: eu sabia que vocês só entregaram esse monstro porque vocês estavam sem prazo. Se vocês tivessem falado comigo, eu tinha adiado a reunião de apresentação. A gente preza pelo bem-estar de vocês. Eu sei se vocês estão dormindo pouco e tal, não sei o que. Aí depois da parte final do episódio, fala que ele deu uma grana, que ele pagou extra porque a galera trabalhou a noite inteira, cara. Eu achei genial, O mano. pitch, né? Porque ela tá fazendo o pitch no monstro que não existe. E aí, o falou, não, mas não é só isso. Ele tem uma fase 2. Aí ela conta toda a fase dos caras, meu Deus, vai ser legal. Aí o cara sabia, vocês não têm budget pra fazer isso. Como é que vocês vão fazer isso com o budget atual? Cara, que maravilha. Aí ele, Isso aí é muito não é bom. só pensar num monstro super poderoso, vocês têm que colocar dentro do budget. Cara, eu achei, mano, incrível. E eu acho que é válido falar que tem várias referências a Tokusatsu, né? Não, Porque eu tava muitas. assistindo e o Anderson tava atrás de mim falando, olha, isso daqui é daquele cara tal. E no final aparecem algumas imagens. São todos os heróis locais, né? Eles pegaram muitos heróis locais, não só do Japão, tá? Tem alguns que são do mundo todo. E aí, mas o foco são os principais do Japão ali. Aí você tem música de Shiro Mizuki, tem Miyauchi, tem uma galera cantando, porque eles normalmente cantam as músicas desses temas, desses heróis locais lá no Japão. Muito bom. É bem show. Muito legal. Eu gostei que assim, o Jeff montou a lista e ela tá assim, muito legal. E ela cai, é muito legal. Porque é o próximo. É o The Strongest Sage with the Weakest Crest.
Lost. Esse é sua cara. Você gostou? Eu gostei. Então, eu não gostei. Eu sinto que algumas partes da lista não é bem o Jeff que alterna. Alguém aqui? Não, só É não, uma aqui, outra ó. pessoa Aqui, ó. aqui do lado, Cadê? aqui, ó. Você não tá com a pauta? Aqui, É ó. uma outra pessoa aqui do Aqui, ó, lado. Jeff caiu aqui, ó. Que é o level 99. Ai, tem. Não, mas esse tem aqui grid. Ai, tem. É que ele não é Isekai, né, cara? Ele é um anime de fantasia, porque o cara morre e renasce no mesmo mundo, só que... Aí é uma discussão. Ele morreu, mas reencarnou, Mas aí seria tem 6 só, né? Porque é o mesmo mundo, ele não vai pra outro mundo. mas aí se avança no tempo não é outro mundo. Não, é o mesmo mundo. É um mundo diferente do que ele saiu. Não, mas é o mesmo mundo. Ele não Bom, muda. discussão para outro dia essa pauta aí, mas vamos lá, fala um E pouquinho. aí ele então, já que você renasce, gostou. assim, vários 1000 anos pra frente lá, porque ele queria um crest, né? Ele queria um símbolo lá que era o mais poderoso. Só que quando ele renasce, esse símbolo que ele queria que era o mais poderoso é o mais fraco atualmente. Vou Me assistir lembrou porque- muito, assim, que vai ter uma segunda temporada, inclusive. Sim, vamos mudar o dublador protagonista, mas vai continuar. Então, mas me lembrou muito, porque o plot é basicamente a mesma coisa. Quero A, assistir. a diferença é que o cara não era o Demon Lord na época, o cara era um mago. Demon Mage. Mas nesse caso eu entendo que é só viagem no tempo no mesmo mundo. Tamo junto. Mas é a mesma coisa, o cara lá, o Misfit of Demon Lord, ele morre, ele e aí ele renasce muitos há anos 1000 depois. anos no futuro. Se é a mesma coisa, então ele não é original. Não é, fantasia não é original, né? Fazer o quê? Infelizmente... É por isso que eu canso um pouco. Infelizmente, esses tentando- animes de tá fantasia no tentando Japão explicar estão demais. carentes de originalidade. Senhor dos Anéis que eu digo. Tribe 9. Maravilhoso. Legal. Mas, na verdade, Desculpa, assim, por favor. O que vocês precisam saber é que ele é maravilhoso. A gente na ficou verdade, por aqui, muito obrigado. o Tribe 9 é mais ou menos... Assim, eu vou falar que é maravilhoso porque ele é divertido pra você desligar o cérebro, tá? Ele não é nada muito Não tem nenhuma história criativo, profunda. não é nada... Basicamente, o que acontece? Os jovens, em determinado momento, se revoltam contra o governo mundial. Criam tribos e começam a brigar entre si. O governo mundial não sabe o que fazer, resolve criar um baseball extreme. Um baseball, assim, Você joga na ferradão, cidade que você inteira. joga na cidade inteira e tem poderes especiais. E todas as disputas políticas, tretas e tudo mais é disputada nesse beisebol. O mesmo é uma falácia, porque eles se Olha aí. batem. É violento o bagulho. E aí acaba rolando um que meio de artes marciais e é um beisebol extremo mesmo. E aí os campos são a cidade toda. Então quando os caras falam vai ter uma disputa do Extreme Baseball, a cidade inteira, as bases começam a iluminar nos prédios, assim, tal, vira uma parada grandona e todo mundo tem poder, né? Então, tipo, poderes e acessórios especiais, né? Tipo, então tem um taco de beisebol com turbina, tem bolinha que você joga, sai fogo. O braço dele vira um canhão pra ele arremessar uma bola. Ele tem um canhão estilo do Mega Man, assim, então... Obviamente, isso tudo faz muito sentido, mesmo dentro e fora do anime, porque a produção é do mesmo cara que faz o Danganronpa. Cantando a abertura. Muito bom, gosto do Olha aí. Miave. Eu acho que assim, Clay, tem muita opção de animes novos pro pessoal que tá em casa assistir, mas de repente a gente não falou de algum que você gostou. Fala pra gente aqui nas redes sociais que estão na sua tela. Exatamente. Não só fala como acesse geekyear.com.br, que lá tem muitas críticas desses animes novos que estão saindo, que a gente tá colocando sempre no ar ali em tempo recorde. Então vai lá. Tá na dúvida? Assiste não, lê uma crítica que você vai gostar. Além do Tribe 9, o que é maravilhoso também, Hitterman? Peraí. Acabei de receber um telefonema que tá chegando um lote novo de produtos lá na loja Geek Here. Olha aí. Loja.geekhere.com.br. Que beleza. Se bobear, vai ter coisa desses animes novos, hein? Eu, se fosse Que você, acessava beleza. agora. Muito obrigado por você que acompanhou a gente até agora. A gente vai ficando por aqui e se vê no próximo programa. Tchau, tchau. Daria